Olá, bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista e hoje vamos falar sobre o jogo entre Palmeiras e Bahia, a vitória da equipe do Rogério Ceni por 1-0 com gol do Ademir. Vamos falar da escalação primeiramente do Palmeiras contra a Bahia. Primeira, para lembrar só, né? O canal é só para diversão, né? Eu agradeço muito audiência, né? Eu tenho amigos palmeirenses do grupo, corintiano, flamenguista, São Paulino tem um pouco menos, vascaíno, gremista, enfim, eu tenho vários amigos que me estão dando audiência e eu não tô tão preocupado com a audiência. A ideia do canal é para divertir, né? Tem gente reclamando de mim, torcedor do tal time que fica falando de outros times. Aqui não tem Mauro César, né, que fica babando o ovo do time, que fica sendo advogado do time. Aqui não tem Mauro César. Eu não sou Mauro César, que fica puxando o saco do time que ele torce e que só fala do time dele. Eu tô aqui para elogiar pro time, se deveria elogiar. Eu tô aqui para elogiar qualquer time que seja que esteja fazendo um bom trabalho, eu elogio. Se for para criticar, eu critico. E é assim que funciona aqui o canal, certo? O canal não é para puxar saco de time que eu torço, que eu não torço. Se você está insatisfeito com isso, vai procurar Mauro César, pessoas desse perfil, né? Vai procurar Flas Press, Palmeiras Press, Corinthians Press, que fica puxando o saco do time que ele torce e que só fala do time que ele torce. Beleza? Aqui tá para falar de todo o time, né? E assim vai. Beleza? Vamos falar da escalação do Palmeiras, né? Palmeiras entrou no gol o Everton, certo? Diay na lateral direita, né? Na zaga, Gustavo Gomes, que foi machucado contra o River, acabou entrando, né? O Abel preferiu colocar ele pro jogo, né? Os titulares, Murilo, né? E no meio-campo entrou com o Andrés Pereira, Lucas Evangelista, Emiliano Martinez, né? E mais para frente teve o Vitor Roque e Flaco Lopes. E também teve a escalação do Piquerez na lateral, né? Esquerda, certo? O Palmeiras e Bahia teve jogo mais truncado, certo? Palmeiras teve alguma chance nos primeiros minutos com o chute do Felipe Anderson, certo? Palmeiras teve uma ou outra chance no jogo no primeiro tempo, né? Mas com a lesão do Lucas Evangelista e do Piquerez, as coisas mudaram de cenário, de certa forma, certo? A lesão do Lucas Evangelista, que é um segundo volante, né? Principalmente acabou condicionando o jogo do Palmeiras, que estava tendo um amplo domínio pelos lados, né? O Flaco Lopes e o Vitor Roque estavam tendo espaço no jogo e o Felipe Anderson também aparecendo pelo meio, jogando como meia, certo? O Ronaldo teve alguns participação do lado do Bahia, o goleiro do Bahia, né? E Bahia também procurou o jogo pelos lados, né? Puxando pelo Everton Ribeiro, né? E Kaique, principalmente, pelo lado direito. E Sanabria, né? Sanabria que deitou contra o Diay, que não fez um bom jogo, né? Bahia puxou mais pelos lados. Bahia teve mais articulação pelos lados, né? E Bahia teve alguma chance. Foi um jogo de ida e volta, certo? Palmeiras teve sua chance, Bahia teve a outra, né? O Sanabria foi muito bem pelo lado esquerdo, o Kaique pelo lado direito, né? O Bahia teve várias situações pelo lado direito no 20 minutos do primeiro tempo. E Palmeiras teve alguns casos pelo Felipe Anderson, pelo Vitor Roque, Flaco Lopes também teve um par de chance, tentou de bicicleta, o chute fora da área, né? E enquanto a lesão no Piquerez também condicionou bastante o Palmeiras, né? A lesão dele e a entrada do Jefter, que teve dificuldade, inclusive foi
protagonista do jogo, do gol, né? Ele sofreu o drible do Ademir, que acabou sendo o gol da vitória. Foi o jogo de ida e volta, né? Bahia respondendo pelos lados com Sanabria, né, que pisava, puxava para o meio. Everton Ribeiro, que fez um grande jogo, né, fazendo articulação, às vezes infiltrando pelo lado direito. O Everton trabalhou em vários lances, inclusive teve aos 3 minutos, um chute fora da área do Everton Ribeiro, que fez o Everton trabalhar, né? E Palmeiras tentou algumas invertida no chute fora da área, né? Acabou, né, não acontecendo. A entrada do Aníbal Moreno, que entrou no lugar do Lucas Evangelista, né? O Palmeiras teve dificuldades, principalmente no meio-campo pós saída do Lucas Evangelista, e o Aníbal Moreno é um primeiro volante, ele não é o segundo jogador do meio campo, né? E Palmeiras teve algumas dificuldades, principalmente no domínio no meio campo, com a ausência do Lucas Evangelista. O Andrés Pereira tentou, de certa forma, fluir jogadas, mas não conseguiu, né? Ele ainda está em processo de adaptação. E teve, então, uma grande articulação do Ademir, né? Uma ligação direta do Ronaldo pro Ademir, né? Que deitou em cima do Jefter e deu um chute cruzado em cima do Everton e acaba fazendo 1-0, né? O Bahia teve sua chance pelos lados, o Palmeiras tentou procurar chute de longa distância, né? O Palmeiras entrou de titular, pensando também em brigar pelo Campeonato Brasileiro, né? E estava a 1 ponto do líder Flamengo, que tirou distância depois da vitória contra o Corinthians, né? Então o Bahia vence os 2 jogos contra o Palmeiras, certo? Então o Palmeiras entra de titular com Gustavo Gomes, né, que tá com o rosto ainda manchado pela lesão dele contra o River Plate. E o Palmeiras tenta de alguma forma, e teve alguma chance aos 38 minutos, né? Ronaldo fez um baita jogo, o Jai não fez um grande jogo, né? O Alan de cabeça conseguiu dar uma resposta contra o Bahia, mas foi isso totalmente do jogo de Palmeiras e Bahia, né? Foi um jogo, talvez fosse justo se tivesse empate, né? No caso, o Ademir também teve outra chance de fazer o gol, né, aos 45 minutos, né? Então o jogo do Palmeiras e Bahia foi nesse ponto. Palmeiras nos primeiros minutos teve muita chance de posse de bola, depois da lesão do Lucas Evangelista e Piquerez perde essa força pela esquerda e também pelo meio campo, né? O Aníbal Moreno é um jogador mais de marcação do que articulação de jogadas, né? Não que o Lucas Evangelista seja, né? Ele é um jogador que consegue distribuir bola de uma maneira boa, né? Então foi exatamente isso o que podemos falar, né? A formação do Palmeiras foi de 4-2-3-1, né? O Flaco Lopes jogando um pouco atrás do Vitor Roque e às vezes faz troca de posição, né? E Felipe Anderson jogando pelo lado esquerdo, Andrés Pereira jogando mais pelo lado direito, né? E Giai, que sofreu bastante contra o Sanabria. Piquerez. O Palmeiras perdeu praticamente 2 jogadores por causa da lesão, né? Teve 2 substituições obrigatórias. Se reclama bastante do estado do campo do Bahia, inclusive teve troca de farpas entre Rogério Ceni e Abel Ferreira, falando sobre essa questão de campo, né? Difícil, tu não estás preparado para este tipo de situações, não estás preparado para jogar num campo com gramado. Estamos a falar de futebol de alto nível, futebol profissional, isto devia ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado, porque o pé fica preso. Infelizmente, vocês forem lá fora conseguem ver que o gramado é pintado, não consigo entender, mas pronto, acho que dar os parabéns ao Bahia porque fez um golo numa ação individual, num jogo muito equilibrado, mas muito difícil de ser jogado, onde
onde a bola está constantemente a saltar, onde os duelos são... É difícil jogar assim, mas parabéns ao nosso adversário. Nossa, acho que segunda derrota fora de casa. É um caminho difícil, longo, mas é muito difícil jogar num gramado destes. Mas aceitamos e seguimos, está bem? De certa forma, inclusive teve o campo foi muito verde, né? Inclusive se falaram de que uma pintura verde para tentar tirar um pouco mais de problema de campo que tinha, né? Inclusive muitos jogadores do Palmeiras ficaram verde por causa da pintura que teve. Claramente Rogério Ceni não deixa de ter razão, né? O Palmeiras joga em campo sintético e quer reclamar do campo natural. Eu acho que a cor do gramado estava muito feia mesmo, sabe? Tava feia a cor do gramado, realmente. Para o Palmeiras é melhor o gramado ruim, porque ele só faz ligação direta quase, né? A maioria do jogo deles, a característica de jogo é Everton, Flaco, Vitor Roque na frente. Para a gente prejudica mais, porque a gente joga desde trás no chão. Então, para um time que põe mais a bola no chão, realmente o gramado, eu acho que o gramado, para nós também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição, mas eu acho que atrapalhou muito mais para nós do que para eles. E sobre lesão, me desculpa, mas para quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão num gramado natural, aí fica feio. É uma coisa da hipocrisia. Então foi exatamente o que aconteceu no jogo, né? O Palmeiras e Bahia teve lá e cá, um jogo muito travado, o resultado justo talvez seria 0-0, né? Não teve muitas chances claras de gol, né? Bahia no primeiro tempo teve algumas contra-ataques pelos lados, pelas pontas, né? Inclusive o Ceni reclama muito que o Palmeiras joga de forma direta, né? De ligação direta, e Bahia jogou muito ligação direta nesse jogo, mas o Bahia, quando teve lances pelos lados, tinha dificuldade de pisar na área, né? É o que foi mostrado. E no caso do Palmeiras, teve dificuldade também em pousar na área, inclusive teve mais chute fora da área que o Palmeiras tentou realizar, e foi exatamente isso o jogo, né? Bahia vence nos 2 jogos no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, e Palmeiras terá que vencer os seus 4 jogos fora de casa para tentar brigar com o Flamengo, com o que resta no campeonato. E é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau!